envolvido na discussão sobre a proposta de transferência da gestão dos animais passar no município para a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. Nós recebemos aqui no programa Fala Câmara Entrevista, da TV Câmara Bauru, o vereador e médico, Dr. Paulo Eduardo de Souza, que vai conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. Vereador, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Hoje esse trabalho é realizado, a questão de defesa, proteção dos animais na cidade, de uma forma, diria, parcial, pelo CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, e existe uma grande queixa dos funcionários, dos servidores do órgão, com relação à atribuição do CCZ, com relação à gestão dos animais, né? Essa gestão, na avaliação do senhor, é adequada? Esse é um assunto que é um desafio para qualquer governo. Fazer uma gestão do tratamento dos animais, da relação do homem com o animal e estabelecer um processo de intervenção nisso e até uma política de governo é um grande desafio, porque é um assunto muito recente. Especificamente em relação ao CCZ, há necessidade de aperfeiçoamento, mas ele vem cumprindo os papéis que lhe são destinados. Há necessidade, sim, de uma reflexão mais profunda sobre o que é feito, para que se possa ajustar frente a uma realidade cada vez mais exigente em relação ao bem-estar animal. Hoje teremos uma audiência nessa casa, que vai discutir exatamente isso, colocando frente a frente os ativistas da causa animal, aqueles que representam o Estado no tratamento do animal, mais específico do CZ, o secretário da Saúde estará também, esperamos que alguém da SEMA também venha, porque há uma discussão interna a quem compete essa abordagem, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde. Pretendemos evoluir essa discussão nessa audiência e é um desafio que nos propomos a enfrentar com todos os personagens envolvidos. Existem algumas condutas do CCZ que são criticadas por uma parte da população e pelas ONGs, inclusive, as ONGs de proteção aos animais. Por exemplo, a conduta de eutanasiar os animais doentes, especialmente com leishmaniose. Como que o senhor avalia essa conduta? Como você bem disse, é uma polêmica. Há correntes de veterinários que defendem veementemente o tratamento, sendo contra a eutanásia, sendo contra uma medida tão extrema, e aqueles que acreditam que o tratamento são paliativos e que não resolve. Há necessidade de trazer um conteúdo científico definitivo para essa questão. As paixões, as questões todas devem ser abolidas. A princípio, eu convivo com alguns veterinários que defendem com muita veemência, já numa política dita da América do Sul, de não provocar a eutanásia. Então, não há uma definição. A questão continua polêmica e continua em aberto. É mais barato fazer a eutanásia, mas falar no contexto material barato ofende aqueles que acreditam que os animais têm aquilo que eles chamam um conceito novo, que a gente pode estar discutindo, chamado senciência. Quais sejam os animais têm sentimentos e sentidos que devem ser respeitados. Então, essa questão materializa essa discussão, mas não há consenso. Agora, a proposta de transferência da gestão, a transferência gradativa da gestão do CCZ para a SEMA, ela abarca também a proposta de criação de uma estrutura dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a criação de um departamento ou uma diretoria, por exemplo, para fazer essa gestão dos animais. Isso seria viável economicamente nesse momento para o município? A pergunta responde a si própria. É justamente esse a obstrução, o óbice maior. O agente a executar não me parece tão importante. Mas o processo a ser definido com clareza, obedecendo normas, tanto científica quanto da própria clamor da população, está por ser feito. Se vai ser a Secretaria do Meio Ambiente, se vai ser a Saúde, não me importa tanto, mas importa a orçamentação, o pagamento disso. E isso não está contemplado. Recentemente nós temos aí um fundo de proteção animal, que foi criado, ainda está se discutindo qual é o valor que vai compor esse fundo, mas com certeza isso pode estar adicionado ao cuidado dos animais. Sem sombra de dúvida, uma estrutura específica e revista, porque já não há, o CCZ tem a boa intenção, mas o aparato físico já está muito aquém da demanda. Há necessidade sim de repensar e uma redistribuição do ponto de vista de área física e de processo e de atendimento. Isso é o que se vai discutir hoje e estou bastante curioso para ver as partes. Existe uma ideia que é apresentada pelo COMUC, que é o Conselho Municipal de Proteção dos Animais,
que, dada a impossibilidade no momento, né, da questão da crise econômica, enfim, da situação orçamentária do município, de fazer essa transferência por completo para a SEMA ou a criação de uma estrutura específica para a gestão dos animais, que se fizesse pelo menos a criação de um alojamento para animais. Então, retiraria aqueles animais que são recolhidos, né, vítimas de abandono de dentro do CCZ, o CCZ continuaria fazendo a gestão da forma como é feita hoje, mas um alojamento criado num ambiente separado poderia ser uma solução de imediato. O senhor concorda? Concordo. Eu acho que é paliativo, é transitório, né? Mas Sim. é frente ao momento atual, mas acomodaria muito melhor, de forma muito mais compatível com a necessidade, um alojamento específico e fora das instalações do CCZ. Creio que esse, inclusive, é o caminho. Inclusive, se for o caso, mas aí é da competência do Conselho, se utilizando de uma parcela desse fundo de proteção animal, né? Para constituir esse alojamento. Vereador, hoje nós temos 90 mil cães e gatos na cidade de Bauru e menos de 10% desses animais são castrados. Existe também, né, iniciou-se na cidade um programa de castração que acabou por enquanto não saindo do papel em razão de problema com documentação e etc. das clínicas cadastradas. Esse é um problema grave do município. É um problema grave do Brasil. Sim. Existem famílias com mais animais do que filhos, né? Recentemente temos essa informação aí da imprensa e isso constitui uma situação de conformação demográfica muito significativa e que exige um posicionamento de qualquer governo, seja municipal, estadual e federal. No nosso universo, que é o município, 90 mil não é pouca coisa. Como fazer o tratamento adequado, aquilo que hoje os ativistas chamam de tutoria adequada? Você não é mais dono do animal, você é tutor do animal em função de direitos implícitos a ele. Como fazer isso? Há necessidade de um processo específico, de uma política específica para isso. E passa pela castração, passa pela orientação de alimentação, passa pela assistência em saúde. Então, por mais paradoxal que possa parecer, temos deficiências para tratar os humanos, extensivos aos não humanos. Há necessidade de aprimorar os processos, aprimorar a gestão governamental, porque também cuidar bem do animal faz parte da nossa saúde, porque ele pode ser um vetor de doenças. A necessidade de vacinação, a necessidade de higiene, de alimentação, como eu disse, e até de lazer. Sem sombra de dúvida, acho que é um grande avanço do cães familiares, né, domésticos, né? Eles venceram, como diz a imprensa. Eles fazem parte já do núcleo dos humanos, e do ponto de vista afetivo até da família. Em muitos casos, de maneira patológica ou não vem ao caso discutir isso, até substituindo afetivamente alguns vazios. Então, sem sombra de dúvida, há necessidade de que se formule políticas específicas. E hoje nós estamos discutindo exatamente isso, as políticas públicas municipais em relação à proteção animal e bem-estar animal, né? O que fazer? Muito. As propostas são as mais variadas. A castração é uma proteção ou é uma agressão? Você está ferindo os direitos de reprodução daquele animal? Então, a situação, eticamente, ela é muito complexa e nos obriga a uma reflexão mais profunda. Ou então aquele que materializa o animal, pouco importa o que ele sente, o que ele é, o que ele representa, pouco tanto faz. A questão da alimentação. Aqueles que são vegetarianos ou veganos, o nome que seja, acham que o animal deve ser respeitado a ponto de não se constituir alimento. Agora, o homem é carnívoro, ele é herbívoro, o que ele é? Então, são paradigmas que têm que ser discutidos e implicam numa mudança de comportamento cultural muito grande, que transcende a questão local e se reporta à humanidade. Como é que nós nos relacionamos com os não humanos? Faz parte de uma ética de sustentação ambiental que eles sejam respeitados. A que nível? Como um humano, Alemanha, França, já tem defensoria dos animais. O Estado traz para si a responsabilidade da proteção e preservação de direitos, que em última análise é preservação da vida. A condição precípua, a condição primária do Estado, do governo, é preservar a vida. Mas até então, os humanos. Houve um avanço, a primeira Constituição a incorporar isso no seu texto foi da Alemanha, em que, sim, proteger os humanos e não humanos. Então, nós ainda temos algumas coisas a serem aprimoradas. Nossa Constituição de 1988 também é muito
muito clara nesse sentido na proteção do meio ambiente, incluindo fauna e flora. Só que na prática, aqueles que o fazem, as punições e sanções são muito pequenas. Então a questão do tratamento animal hoje é uma questão ainda de justiça, se estabelecer conteúdos de avaliação, sanção e proteção propriamente dito. Então, é uma discussão que se inicia no Brasil, mas com uma legislação até que muito boa. Tem que ser aprimorada, mas que já é um bom começo. Vereador, como o senhor avalia o trabalho das ONGs de proteção aos animais na cidade e elas preenchem as lacunas deixadas pelo poder público? A função delas é essa, né? Próprias organizações não governamentais que têm atribuições de governo. Sem sombra de dúvida, preenchem sim, mesmo porque as demandas com os humanos absorvem quase que totalmente a atenção dos governantes. De qualquer forma, é da pressão da sociedade civil organizada que vem as modificações. É a comunidade que tem que estabelecer qual a sua necessidade em relação a este ou aquele quesito. E do ponto de vista de proteção e bem-estar animal, é uma discussão muito nova, mesmo porque alguns humanos também precisam disso e com mais ênfase. Só que costumava-se dizer que uma sociedade ela é bem desenvolvida, bem constituída, se ela trata bem as crianças, os idosos e os doentes mentais. Recentemente se acrescentou os animais, né? Por quê? Porque tem conteúdos que não estão vinculados à produção de bens e serviços. Esses perfis, eles são mais consumidores do que produtores. E dentro de uma lógica capitalista, eles são afastados. A discussão hoje do fator previdenciário, a discussão hoje da idade de aposentadoria, tudo isso implica numa discussão de que país nós queremos ser, qual a importância que damos aos nossos idosos, que foi discutida de maneira bastante pungente nessa Câmara, quando se discutiu exatamente o que se vai discutir hoje, políticas municipais de proteção ao idoso. Hoje discutimos de proteção aos animais, né? Então, mais do que nunca, as ONGs têm cumprido sim o seu papel, cada um dentro da sua vertente, parece até religião, denominações várias, né? As paixões são intensas. Paixões intensas, né? E que eu espero que de uma maneira muito civilizada, muito cordial, possamos discutir as diferentes visões desse contexto. Mas sim, as ONGs são bem-vindas e necessárias. Agora, os bichos, eles são, de uma certa forma, submetidos a algumas situações de escravidão diante do homem, né? Escravidão a serviço da diversão humana, que é o caso dos rodeios, das touradas, e escravidão a serviço do trabalho, né? Que é o caso dos veículos de tração animal, por exemplo. E essa discussão é uma discussão que divide muito opiniões, né? De um lado, aqueles que defendem os carroceiros, que precisam daquele transporte para a sua sobrevivência, de outro, aqueles que defendem a integridade do animal. Qual é o melhor caminho no momento de discutir esse assunto? A gente tem algumas leis na cidade que regulamentam os veículos de tração animal, exigem vistoria, até emplacamento das carroças, mas isso na prática acaba não acontecendo, né? Qual que é o melhor caminho, na sua opinião? O melhor caminho, eu acredito, que é a educação. Mas a educação tem frutos a partir de gerações. Do ponto de vista atual, focal, assim como fumar em ambiente público foi proibido, assim como usar o capacete para aquele que dirige moto, assim como usar o cinto de segurança, algumas leis têm que ser obrigatórias. E quando você não as cumpre, você é punido. Em relação aos animais, é a mesma coisa. Mas há quem diga que os animais utilizados em rodeios são até denominados de atletas, porque são bem alimentados, são bem cuidados, com veterinários e tudo mais. Do outro lado, os etologistas, que são aqueles que estudam o comportamento animal, dizem que eles sofrem muito pela exposição, pela suposta humilhação e tudo mais. Já do outro lado, acho que eles não têm um sentido moral para as coisas. É uma discussão que vai se avolumando. O que deve se fazer? Por exemplo, a Espanha, tradicionalmente, faz parte da cultura espanhola as touradas. E houve uma modificação de comportamento. Já não se mata mais o touro, já não se faz toda aquela situação. Então, mais do que nunca, há necessidade de que, muitas vezes, a legislação precede o aspecto moral. E quando você coloca uma lei que pega, ela se torna de conteúdo moral. Moral é aquilo que a maioria faz e acha certo, né? Então, há necessidade de que se eduque as crianças no sentido de respeitar os animais. É escravidão colocar um cavalo que a vida toda vai puxar uma carroça?
que não vai poder, muitas vezes, reproduzir, não vai poder usufruir do seu papel natural dentro do ambiente que Deus lhe permitiu. Mas aí entra a religião. Então a discussão ela vai tendo vieses que são os mais diferenciados. Só que há necessidade de uma conclusão e de uma síntese. Nossa Constituição já pune aqueles que tratam mal o animal, mas ainda precisa criar jurisprudência e criar uma defesa propriamente dita do animal, coisa que ainda não existe, que é também uma discussão de hoje. Então, quando você me pergunta, você é a favor ou contra o rodeio? Eu sou contra, mas tem muitos que são a favores porque culturalmente aprenderam que isso é uma distração, uma diversão e deixa para lá o animal, ele faz parte do destino dele. O cavalo, o burro que puxa a carroça. Existem meios mais apropriados, né, que não precisa mais lançar mão disso. Mas nós somos tão pobres que precisa isso, é um fator de inclusão social. Não, eu acho que é um fator de imperfeição social. Que há necessidade de criar outros modos de inclusão social, inclusive mais vantajoso para a própria sociedade. Só que é uma discussão que implica valor, implica discussão moral, implica até questões religiosas. Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada. E ela tem primazias que muitos humanos não têm, né? Questão cultural e, por consequência, moral. Então, é um assunto que vai crescendo e nos obriga a uma reflexão profunda sobre qual a nossa relação com a natureza e com os animais. Maravilha. Esse é o nosso bate-papo com o vereador Dr. Paulo Eduardo de Souza, aqui no programa Falar Câmara Entrevista. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.